Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. E paz seja contigo que nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Quero compartilhar com vocês hoje a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38, assim nos diz a palavra do Senhor. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Eu vos li o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 34. Mateus 9, 32 a 34. Esse texto, ele traz um certo grau de curiosidade, porque ele parece nos induzir a necessidade de explicar esta questão do mudo endemoniado que é apresentado ao Senhor Jesus Cristo. Nos evangelhos, quando há a menção sobre espíritos responsáveis pelos males, isto acontece com bastante frequência no Novo Testamento, muito mais do que aconteceria no Antigo Testamento. No Antigo Testamento praticamente não vemos registros, escritas a respeito de possessões demoníacas. Isto acontece mais no Novo Testamento. Naquela época, no tempo de Jesus, existia a certeza de que a vida das pessoas era cercada por seres espirituais. Então, o que acontecia de bom era algum anjo que ia lá e ajudava aquela pessoa. Mas o que acontecia de ruim, o problema era de algum demônio, de alguma entidade ruim que prejudicava intencionalmente a vida daquelas pessoas. Raramente era responsabilidade da própria pessoa. Parece que essa mentalidade ainda é presente nos nossos dias, ainda é corrente nos nossos dias. Se as coisas vão bem, algum anjo está abençoando. Mas se as coisas vão mal, algum demônio está perturbando a vida da pessoa. Há poucos dias, alguém com bastante problemas, pessoa de fé, perguntou: será que é possível que alguém tenha feito um trabalho e isso esteja me prejudicando? Então veja que essa mentalidade ainda é muito corrente. Entretanto, nós temos que entender um contexto que havia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, além dos problemas sociais que normalmente aconteciam, havia uma cobrança muito pesada de impostos por parte do governo romano. Essa cobrança pesada, desrespeitosa de impostos, que era mais sobrecarregada ainda, como nós vimos no domingo passado, pelos coletores de impostos, que também eram conterrâneos dos judeus que estavam ali. Eles tinham que cobrar um valor de imposto para o governo romano e eles acrescentavam outro valor e ficavam com a parte da comissão deste outro valor. Então o povo era extremamente explorado com essa questão de impostos. Isso gerava uma pobreza muito grande, problemas sociais terríveis com relação à renda, à produção de renda, do sustento, de conseguir o sustento e reter alguma coisa para o sustento. A pobreza era espalhada, a pobreza era muito profunda. E lógico que junto com essa pobreza vinham acompanhadas as consequências desta pobreza: alimentação precária, higienização precária, a alimentação, como o professor José Luiz hoje pela manhã falou de forma brilhante, não é?
as pessoas que não se alimentavam bem cresciam de uma forma prejudicial, elas eram subnutridas, consequentemente mais expostas a doenças, a enfermidades, e isso gerava problemas terríveis. Então, por exemplo, uma pessoa que era possuída pela cegueira física, essa cegueira ela poderia ser hereditária ou ela poderia ter sido alcançada por problema de higienização, de uma higienização deficitária, uma alimentação muito ruim. A lepra era uma doença altamente temida naquela época, e qualquer problema de pele, contagiosa ou não, já era considerada como lepra. Outros fatores também, uma pessoa que nascesse aleijada, uma pessoa epilética, uma pessoa hidrópica, qualquer pessoa que tivesse algum problema mais sério de saúde, imediatamente era diagnosticada como uma pessoa castigada por Deus ou possuída por algum demônio. Entenderam agora por que este mudo é apresentado a Jesus como um homem endemoniado? Qualquer doença naquela época era considerada como possessão demoníaca. Consequentemente, havia no tempo de Jesus uma necessidade muito grande de que os demônios fossem expulsados, de que os demônios fossem expulsos. E olha, haja demônio. Se todo tipo de doença era problema de um demônio, haja a necessidade enorme de que esses demônios precisassem ser expulsos. E quem que expulsava esses demônios? Não havia quem expulsava. Por isso que no texto que nós estamos lendo, quando Jesus cura aquele mudo, as pessoas imediatamente exclamam: isto nunca acontecia aqui em Jerusalém. O que este homem acabou de fazer não é normal acontecer aqui. Ou seja, libertar a pessoa de um sofrimento, libertar a pessoa de um transtorno desse. Se nós verificarmos, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 6, versículos 12 e 13, Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Lá o evangelista registrou que, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Além de pregar ao povo que se arrependesse, eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então vejam a associação. Eles expeliam muitos demônios ao mesmo tempo que curavam muitas pessoas. Então veja a associação da questão da possessão associada aí à questão da doença. Por ser possuído por demônios, ou seja, ter a doença associada à possessão de um demônio, o doente era consequentemente também banido, excluído da religião. Então a pessoa doente não podia frequentar o templo. Numa linguagem mais moderna, mais atual, a pessoa doente com algum desses problemas ou outros, desses que eu citei ou outros, elas não podiam ir ao culto, não podiam ir à igreja, porque eram pessoas amaldiçoadas. Então o aleijado não podia entrar no templo. A pessoa com problema de visão, sem visão, não podia entrar ao templo. A pessoa com problema de pele não podia adentrar ao templo. O máximo que era permitido a essas pessoas era ficarem na porta, lá fora, pedindo esmola para quem passava, desde que não fosse alguma coisa considerada lepra, porque aí estes nem na porta do templo poderiam ficar. Eles tinham que ficar num lugar reservado, um bairro, uma comunidade, onde todas as pessoas com doença de pele ficariam ali. É para isto que Deus criou o ser humano? Para sofrer esse tipo de discriminação? É para isso que Deus fez o ser humano? Para ser excluído por outro ser humano? Eu trabalhei 35 anos com penitenciária. Destes 35 anos, por mais de 25 anos eu fui diretor de penitenciária. O que mais me constrangeu em toda a minha carreira e que eu tinha dificuldade de conceber era que um ser humano tivesse que manter trancado um outro ser humano. Como é estranho isso!
Se isso é estranho, eu também entendo que é muito estranho um ser humano excluir um outro ser humano do convívio. Porque quando nós fazemos isto, e eu tive a oportunidade de conversar recentemente sobre isso, quando nós fazemos isso, nós estamos afrontando o próprio Criador. O mesmo Deus que criou a mim, criou a você. E quando eu digo que eu não gosto de você, eu estou arrumando um problema sério, porque foi Deus que criou você também. Então como que eu posso dizer que eu não gosto de você se foi Deus que te criou? Automaticamente eu estou dizendo que eu sou inimigo de Deus. Não consigo ter um bom relacionamento com você. Estou dizendo que eu não consigo ter um bom relacionamento com Deus. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo resumiu toda a Escritura em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame o próximo como a ti mesmo. Então veja que é inconcebível nos conceitos, no padrão de Deus, que deve ser a nossa referência absoluta, qualquer indisposição que eu tenha com outra pessoa. Seja quem for esta outra pessoa, do meu relacionamento conhecido ou não, de uma pessoa dentro da minha casa ou de fora da minha casa. Qualquer desrespeito, qualquer desamor que eu tenha por esta outra pessoa é pecado e fere imediatamente o que Deus espera de cada um de nós. Para que o ser humano foi feito? O ser humano foi feito para glorificar o nome de Deus. Esta é a primeira função do ser humano. Então quando a gente diz assim, poxa, eu não sei para que eu estou nesse mundo. Ou às vezes nós dizemos assim, poxa, eu não sei qual que é, o que está reservado para mim. Eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Ora, você está neste mundo, num primeiro momento, como prioridade da tua vida, glorificar o nome de Deus. Muito embora, se você não fizer isto, a glória de Deus não é abalada, porque a glória de Deus pertence a Ele, e ninguém pode tirar a glória de Deus. Mas Deus espera que você glorifique, que nós glorifiquemos o seu nome. O que é glorificar o nome de Deus? É reconhecer Deus, como Senhor. Esta é a primeira missão que nós temos nesta vida. Veja, por exemplo, em Romanos, a Epístola aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Então isso resume toda a existência do ser humano. Tudo tem origem em Deus e tudo deve retornar para Deus. Dele, por ele e para ele. Por conta disso nós devemos glorificá-lo eternamente. Mas ainda poderíamos citar 1 Coríntios 10:31. 1 Coríntios 10:31 é também uma lição importantíssima para mim e para você. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você estiver fazendo alguma atividade, você pense assim: isto que eu estou fazendo aqui é para glorificar o nome de Deus. Uma vez perguntaram para um homem quem é a pessoa mais sábia aqui da região, e a pessoa que queria saber disso se considerava uma pessoa muito sábia, mas ele ficou envaidecido, orgulho ferido, porque ele soube, comentava-se que havia ali outra pessoa mais sábia que ele. Ele disse: onde está essa pessoa mais sábia do que eu? E aí alguém respondeu, falou assim: olha, fica ali em cima, na montanha, e ele vive lá. Eu não sei quem é que criou isso, que os sábios vivem sempre no alto da montanha, mas faz parte da historinha. E aí esse homem foi até lá para encontrar com aquele sábio que seria mais sábio que ele. E chegou lá, encontrou um homem sentado com um avental de couro, todo sujo, consertando um sapato. E aí ele perguntou: você é o mais sábio de todos os homens? E o homem lá continuou consertando os sapatos.
e disse: isso é o que as pessoas dizem, né? Mas eu não sei se eu sou isso. Ele falou: mas por que as pessoas dizem que você é o mais sábio de todos os homens? E ele respondeu: olha, eu não sei direito, mas deve ser porque cada sapato que eu conserto como se o próprio Senhor Jesus Cristo fosse calçá-lo. Você trabalha nessa perspectiva? O que você faz no teu trabalho, você faz como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus Cristo? Ou você está fazendo para uma outra pessoa? Quando você prepara a sua refeição na sua casa, para quem você prepara aquela refeição? Para o seu esposo? Para a sua esposa? Para os seus filhos? Ou você prepara aquela refeição para o Senhor Jesus Cristo? Isso vai fazer uma diferença tremenda de como você faz as coisas no seu dia a dia. E essa é a recomendação bíblica. Quer você esteja comendo, quer você esteja bebendo, ou quer que você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quando você come, o que você está comendo está glorificando o nome de Deus? A gente sempre percebe, a gente sempre vê pessoas fazendo sermão, por exemplo, criticando aquelas pessoas que bebem muito até se embriagarem, né? Mas alguém já viu algum sermão falando dos comilões? Das pessoas que comem muito? Das pessoas que comem errado? Já ouviu alguém fazendo algum sermão desse tipo? Parece que não, né? Por outro lado, quando você bebe, você está bebendo para a glória do Senhor? Ou qualquer outra coisa que você faça. E ainda há João 17, o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos 22 a 24, que diz assim, isso é uma oração do Senhor Jesus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um, como nós o somos, e neles, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pois Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, essa é a primeira finalidade do ser humano: glorificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. E aí a gente já começa a entender por que o mundo, de uma forma geral, e por que o mal, de uma forma geral, quer emudecer as pessoas, quer tornar as pessoas mudas. Para quê? Qual a finalidade de silenciar uma pessoa? O que é que silencia uma pessoa? As situações, os conflitos sociais podem silenciar uma pessoa. Nós estamos vivendo isso agora no Brasil, não estamos? Por conta de situações de relacionamentos sociais, de conflitos sociais, estão silenciando as pessoas. Você não pode mais falar o que você pensa. E aí a gente fica preocupado até lá com o Facebook. Quando você vai abrir o Facebook diz o seu nome, né? E diz assim: Alexandre, o que você está pensando? E a gente fica com medo de escrever o que está pensando, porque não pode. Então é uma forma de silenciar as pessoas. Outra coisa que pode silenciar as pessoas são as influências neutralizadoras. E qual que é o tipo de silêncio que é imposto? Se em primeiro lugar você foi criado para glorificar o nome de Deus, a intenção de silenciar você é para que você não glorifique o nome de Deus. Esta é a missão do mal: silenciar para que você não glorifique o nome de Deus. Assim você deixa de cumprir a primeira coisa que você deveria fazer, e a mais importante de todas neste mundo. E as influências neutralizadoras, elas podem aparecer, por exemplo, no amigo, numa pessoa que diz que é teu amigo, numa pessoa que se declara amiga. Por exemplo,
Quem que oferece droga para o outro? É o inimigo? É o inimigo que se aproxima de você para te oferecer droga? Não, é um amigo. Quem é que te leva ao vício? É o inimigo? Não, é uma pessoa próxima. Quem é que desestrutura o teu relacionamento com os teus pais? São os inimigos? Não, são os amigos. É o amigo que chega para você e diz assim: ah, isso aí não tem nada a ver, seus pais são ultrapassados, seus pais não sabem de nada, vem aqui para a nossa turma aqui, que aqui você vai ser tolerado, você vai ser aceito, você vai ser incluído. Lá com os teus pais você não tem liberdade. São os amigos, são as pessoas próximas. E quem é que normalmente nos trai? Os amigos. Você já foi traído pelo inimigo? Ninguém é traído pelo inimigo. Nós só podemos ser traídos por quem está próximo da gente. Então, estas pessoas também são enviadas para silenciar. Os deboches silenciam a gente. Meu pai estava frequentando a igreja, se desviando da dependência do álcool, até que um dia um amigo disse para ele: Rossi, você vai entrar pela lei dos crentes, você vai virar crente? E meu pai nunca mais pisou o pé na igreja e faleceu aparentemente longe de Deus. Sabe-se lá onde é que ele está neste momento. Então o deboche pode silenciar você também. A necessidade de aceitação pode silenciar você. Ah, mas se eu tiver um relacionamento com Deus, eu perco esses amigos, entre aspas. E aí, para não perder estes amigos, entre aspas, você abre mão de um relacionamento com Deus. Então, a necessidade de aceitação te afastou de Deus e te silenciou, porque todos esses julgamentos contra você vêm com a régua, vêm com a métrica do mundo. Não é a vontade de Deus, é a vontade do ser humano. Eu estava vendo um debate com uma pessoa que cuida de saúde mental, um psicólogo. E aí ele estava dizendo: ah, mas porque tem aqui uma anomalia na mente dessa pessoa, essa pessoa tem um trauma, essa pessoa sofreu alguma coisa, e disse até uma coisa lá arrepiante, né, que ardeu o ouvido, quando disse assim: essa pessoa tem uma patologia. E o outro disse: mas que patologia que pode ser? Ele falou: ele pode ter sido abusado na infância. Abusar de alguém na infância, a pessoa que sofre um abuso, isso não foi patologia, ela foi vítima de um crime hediondo. E aí eu fiquei pensando, que dificuldade as pessoas têm para falar pecado. Que dificuldade as pessoas têm hoje na sociedade para falar pecado. Ninguém fala mais pecado. Ninguém fala que a ira no coração é pecado. Ninguém fala que o desejo exacerbado do coração é pecado. Ninguém fala que fumar é pecado. Ninguém fala que o álcool é pecado. Ninguém fala que o palavrão é pecado. Ninguém fala que o sexo fora do casamento é pecado. Nada mais é pecado. São traumas, transtornos e não sei mais o que. A Bíblia chama essas coisas de pecado. Então isso vai silenciando o ser humano, porque é uma métrica simplesmente humana. E aí a pessoa, por falta de conhecimento, por cegueira e por ignorar o plano de Deus para a vida dessa pessoa, ela se torna então muda. Ela acaba sendo silenciada e ela se transforma em um homem, ela se transforma em uma mulher muda, apáticos, sem compromisso, sem esperança, sem entusiasmo, porque ela foi silenciada, ela não é mais ouvida dentro da casa dela,
É o homem que quer falar, mas não encontra espaço dentro do seu lar para falar dos seus medos, das suas questões, dos seus demônios, entre aspas, e emudece. É a mulher que é incompreendida, que não é valorizada, que é criticada porque quer ir à igreja, e de tristeza, ela fica muda, ela deixa de falar, e as pessoas vão deixando de se conversar. É os filhos que não querem ser corrigidos, não querem ser tutelados pelos pais, e desobedecer os pais é pecado. E aí essas pessoas, por não entenderem os seus pais, ficam mudas, não querem mais conversar com seus pais. São os pais que não têm mais autoridade espiritual para ensinar os seus filhos, porque quando vão ensinar, os filhos falam: mas vocês não fazem isso que vocês estão falando. E aí os pais, por não terem autoridade espiritual, ficam mudos. E aí o que nós vemos no restaurante é uma família de 5, 6 pessoas em volta de uma mesa com pizza, cada um com seu celular, porque estão mudos, não podem mais conversar, não conseguem mais conversar umas com as outras. Entretanto, o poder, o domínio de Jesus Cristo é muito maior do que a ousadia e a pretensão de Satanás, muito maior. Por isso aquelas pessoas do texto que vos li aqui de Mateus, levam aquele mudo para Jesus, não levam o mudo para a religião, não levam o mudo para os sacerdotes, para os fariseus que falavam uma coisa e viviam outra, não tinham autoridade. O mudo, quando nós nos sentimos mudos, nós temos que ser levados aos pés de Jesus Cristo, para que Jesus nos liberte destas coisas que silenciam a nossa voz. Porque quando nós nos vemos em pecado, e quando nós não somos libertos deste pecado, nós temos até falta de vontade de conversar com Deus. Já reparou quanto tempo a gente gasta com celular, com rede social, e quanto tempo a gente gasta lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus? A palavra de Deus que é a carta de Deus para você. Mas se esta carta não for lida, como é que você vai saber o que está na carta? E a oração é a sua carta para Deus. Se você não manda uma cartinha para Deus, como é que faz? Não tem relacionamento, não tem interatividade. E só Jesus é que pode libertar a gente e abrir a boca da gente, fazendo com que nós voltemos ao princípio original, a finalidade maior e principal do ser humano, que é glorificar a Deus. Quando nós somos apresentados para Jesus, a nossa boca não fica mais fechada, nós testemunhamos, nós falamos de Deus, e nós soltamos as amarras de tantos outros mudos que estão convivendo conosco dentro do nosso próprio lar. Jesus vem ao nosso auxílio para nos tirar da ignorância do pecado. Você já se sentiu liberto ou liberta desse demônio que paralisa os lábios? Você consegue falar dentro da tua casa sobre o que é certo e sobre o que é errado? Na sociedade, no teu local de trabalho? Você consegue se posicionar? Você glorifica a Deus com o que você faz? Você glorifica a Deus com o que você fala? Há uma diferença entre você e outros mudos? Há uma diferença do exercício para o qual você foi chamado, que é glorificar a Deus, ou com a tua vida você está glorificando alguma coisa que não é Deus? Você conhece
quando as pessoas à sua volta estão desanimadas e sem esperança, quando elas estão emudecidas pela ação do inimigo, você consegue perceber isto? Você percebe dentro da tua casa, quando alguém não consegue abrir a boca para falar de Deus? Porque, segundo Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Você consegue diagnosticar dentro da tua casa o que é que está enchendo o coração das pessoas? E mais ainda, quando você percebe, se você perceber que estas pessoas não estão glorificando o nome de Deus, você tem misericórdia dessas pessoas. O seu coração arde por estas pessoas. Eu não estou nem me referindo para longe, estou dizendo dentro de casa. O que você diz para elas? O que você diz quando você vê uma pessoa muda? Lá no teu trabalho, você conhece gente muda dentro do teu trabalho, do teu local de trabalho. Eu tenho certeza absoluta que hoje mesmo você se encontrou com pessoas tristes, pelo menos uma. Pelo menos uma. Pessoa que não quer falar, pessoa que está aborrecida, pessoa que está cabisbaixa, pessoa que está motivada a não ter motivação, pessoa que está cansada com tudo, pessoa que está querendo desistir de tudo, pessoa que está muito desanimada com as coisas. E quando você percebe, o que é que você diz para essas pessoas? Sua boca abre para glorificar o nome de Deus, com uma palavra de ânimo, com uma palavra de fé, com uma palavra de esperança. A Escritura inteirinha trata disto, de esperança. Você tem ajudado alguém, pelo menos, escutando o coração destes mudos e mudas que Deus coloca no caminho da gente? Como é que faz para escutar o coração de um mudo? Como é que faz para escutar o coração de uma muda? Como é que faz para escutar o coração? Somente com o ouvido da fé nós podemos ouvir o coração dessas pessoas gritando, clamando silenciosamente por ajuda. Pelo amor de Deus, me ajude. Pelo amor de Deus, alguém me apresente para Jesus, para que Jesus de uma vez por todas me cure deste mal que eu estou sofrendo. Porque segundo o próprio Jesus Cristo, ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qualquer outra liberdade que o ser humano prova é provisória. Então, ore a Deus, peça, e Ele te considerar que você se torne uma pessoa compassiva diante do sofrimento de tantos irmãos e irmãs mudos, movendo-se por estas pessoas, efetivamente tirando essas pessoas da solidão, da enfermidade imposta pelo inimigo e colocando-as na presença do Senhor Jesus Cristo. E que isso faça de você mesmo uma pessoa que não é dominada pelo silêncio diante de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conceda toda a liberdade que você tem buscado, que o Senhor te livre de toda a enfermidade, mas que principalmente o Senhor abra a tua boca para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?